Fala pessoal, muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso RotaCast. Muito obrigado aí a todos que nos acompanham. E hoje a gente vai fazer um episódio super especial e a gente vai dividir esse episódio em duas partes, tá? E hoje começa a primeira parte com uns convidados super especiais. Mas antes de apresentar os nossos convidados aí, eu quero pedir para vocês se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos que a gente traz aqui para vocês sobre empreendedorismo, sobre a carreira, a jornada desses profissionais aqui da nossa região. Então faz isso, compartilha esse vídeo, comenta bastante aí e interage com a gente para a gente trazer mais conteúdos de qualidade para vocês. E agora, sem mais delongas aí, já vou apresentar os nossos convidados do nosso episódio agora, esse primeiro episódio. Sejam muito bem-vindos, estou aqui com esse pessoal show de bola, a doutora Raíssa, doutor José Augusto e doutora Luciane. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado Prazer, pelo obrigada pelo convite, né? convite. Gente, Estamos aí. vamos começar a conversar aqui. Eu sei que a gente está em bastante números aqui, então vamos fazer uma ordenzinha para todo mundo falar e ficar tudo em ordem. Eu queria saber de vocês. Aí, agradecer mais uma vez por você estar aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de vocês, sobre a Formalex. Aí, o pessoal então que está assistindo já fiquem atentos, porque a gente vai trazer umas super novidades aqui que é a Formalex. E antes de a gente se aprofundar nesse assunto, eu queria saber de vocês um pouquinho da história do pessoal que está por trás da Formalex, como é que surgiu essa ideia. Eu queria saber um pouquinho da vida pessoal de vocês. Vamos começar com a doutora Luciane. Doutora Luciane, fala um pouquinho para nós aí, um pouquinho da tua vida pessoal, da tua vida profissional, da tua carreira, como é que chegou aqui, é natural de Tubarão? Pode falar para nós aí. Obrigada, Thiago. Boa tarde primeiro, né? Aqui, doutor Boa tarde. José Augusto, doutora Boa Raíssa, é um tarde. prazer aqui, né, estar com vocês. Então, eu me chamo Luciane, eu sou casada há 30 anos com o Cleuton, tenho duas filhas lindas, a Isadora e a Luísa, e agora eu sou vovó da Maria Alice, então eu estou assim toda exibida, né? Mas antes antes da minha segunda formação, que é direito, eu sou formada em matemática, lecionei por muitos anos essa disciplina, adoro lecionar, adoro dar aula, mas uma sementinha do direito foi lançada há uns anos antes de eu me formar. Na época eu morava em Capinzal e eu conheci um juiz, um grande amigo, o doutor Alexandre, e conversávamos muito sobre o tema jurídico. E aí foi onde essa sementinha foi lançada. Depois eu morei em outras cidades, outros estados, por conta do trabalho do meu marido. Em 2005 eu voltei e aí iniciei a faculdade de Direito. Em 2010 eu me formei, peguei a minha carteirinha, e eu sabia o que eu não queria, que era advogar. Então, eu comecei a estudar para concurso público e fiz alguns cursos de mediação, de conciliação. E todos esses cursos me remeteram àquelas conversas todas que eu tinha lá atrás com esse juiz, com o doutor Alexandre. E foi como se fosse um adubo. E aí eu resolvi empreender nessa área. Aí eu comecei a estudar, eu fiz alguns cursos de empreendedorismo junto ao Sebrae, fiz cursos de mediação, de conciliação, visitei várias câmaras aqui no estado e fora e achei assim que era um campo bastante aberto, né, para empreender. E em 2016, então, eu inaugurei a Camasc. Na época eu tinha uma sócia que ficamos juntas apenas 7 meses, não deu certo a nossa sociedade. E aí eu dei uma guinada. Na época eu trabalhava só com conciliação, mediação e negociação. Aí eu me mudei, fui para uma nova sala, resolvi colocar a arbitragem na Câmara também. E hoje eu sigo, né, com a Camasc, levando essas novas formas de resolução de conflito para os advogados e para a sociedade como um todo. Show de bola, muito obrigado por compartilhar aí. Queria saber agora um pouquinho do Dr. José Augusto, mais conhecido como Dr. Zé. Doutor, fale um pouquinho para nós aí, um pouquinho da tua trajetória, natural aqui de Santa Catarina, de outro estado. Fala um pouquinho para a gente aí. Tiago, eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci e vivi no Rio até os 30 anos de idade.
e vim para Santa Catarina. Estou aqui há 36 anos. Aqui eu me casei, né, e tive 2 filhos, né, catarinenses, Tubarão, né, e guardo do Rio de Janeiro uma cultura muito própria do Rio, que aqui eu amadureci, né, juntando, fazendo uma fusão dessa cultura com a cultura que eu admiro muito, que é a cultura catarinense. Então, acho que foi uma grande decisão da minha vida. É a pergunta que eu mais respondo, acho, na minha vida: por que você deixou o Rio e veio para Tubarão, a cidade média, né? Eu ouço isso há 36 anos, né? Mas foi uma grande decisão, e eu digo principalmente por ver meus filhos serem criados na rua, né? Indo a pé para o colégio, meu filho andando de skate, quando no Rio estariam dentro de um apartamento trancado e eu trabalhando e ligando de vez em quando, preocupado com a violência urbana, né? Mas no Rio, eu estudei na PUC. Eu tinha feito 3 anos de arquitetura antes e passei para o direito, assim, consegui passar para uma universidade que era um sonho, né? A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e tive a sorte de entrar na PUC em 1980, um ano após a anistia. E essa é uma situação peculiar e interessante, porque os grandes professores brasileiros de todas as universidades federais, vários dos grandes professores estavam exilados, né? E com a anistia eles voltaram. Mas os reitores ainda eram indicados pelo regime militar e não acolheram esses professores. E as universidades católicas do Brasil todo acolheram. Então eu tive a honra, né, de, no meu, que se chama básico, né, aquele primeiro ano, ter grandes professores com doutorado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, etc., né? E isso foi essencial para a minha formação cultural jurídica, inclusive, né? Porque eu vi o direito não é só estudar a lei, mas você entender a sociedade, entender como é que você pode intervir na sociedade para você ter um ambiente melhor, uma sociedade mais justa, mais democrática, né? Isso me ajudou muito a ter esse debate com esses grandes professores, né? E aqui em Tubarão, eu comecei a advogar logo que cheguei, e advogo, né, nesses 36 anos, e tive uma vida muito ligada ao ensino, né? Foi meu primeiro, vamos dizer, emprego, né? Quando eu mandei meu currículo do Rio para cá, ingressei na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, como professor, dei aula há 20 anos e coordenei o curso durante 5 anos. Nesse meio tempo, né, nós criamos, construímos um sonho de fazer o melhor curso de direito daqui de Santa Catarina. Tenho, assim, um prazer enorme de ter trabalhado com um grupo maravilhoso, né, de professores, né? São professores hoje que a maioria tem doutorado, estão em universidades do Brasil todo. Não tem alguns desembargadores, temos alunos desembargadores hoje, juízes, advogados muito bem-sucedidos que saíram desse curso e com a cabeça não só assim pensando no direito formal e tudo, mas pensando em exercer o direito em nome da construção de uma sociedade melhor, né? Isso foi muito importante para mim. Aí eu acho que é isso. No decorrer do papo a gente pode trazer outros elementos. Perfeito. Agora vamos conversar com a caçula do grupo, doutora Raíssa. Queria que tu conversasse um pouquinho, falasse um pouquinho da tua trajetória, da tua vida pessoal. Oi, Thiago, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou nascida e crescida em Tubarão, hoje tenho 24 anos. Já vai fazer aí 2 anos que eu me formei, mas nesse meio tempo, entre fazer direito e empreender como advogada, eu estou buscando cada vez mais conhecimento. Hoje eu tenho uma pós-graduação, um MBA em gestão empresarial, especialmente focado nessa parte de organização, estratégia de empresa, realmente para empreender. E é isso, não tenho muita coisa para contar, ainda não tenho família.
Pessoal, olha só, é muito legal e a gente vê aqui um encontro de gerações, né? O doutor José aí trazendo uma bagagem bem boa, doutora Luciane também. Lembrando também, como eu tinha dito ali no início, a gente vai dividir esses episódios em 2 episódios, porque a Formalex, a gente vai já começar a falar sobre a Formalex. Mas esse grupo é composto por 5 advogados, né? Então hoje tem aqui a primeira turma, posso dizer assim, e nas próximas semanas a gente já vai gravar com os demais pessoal. Pessoal, eu queria falar agora um pouquinho sobre a Formalex. A gente está falando, está passando aqui na nossa TV. Eu queria que vocês falassem como surgiu essa ideia, o que é a Formalex, que é o objetivo da Formalex, e podemos começar então com o Dr. José. Bem, a Formalex, ela nasceu como um sonho, né? Um sonho que eu perdi quando... Um sonho de professor, né? Que eu perdi quando houve uma mudança muito grande no curso de Direito, onde eu lecionava e dirigi, e trabalhei durante 20 anos. Então, houve um hiato na minha vida, minha vida nunca se desligou do ensino. E então nós 5, né, a gente participa do núcleo de empreendedorismo jurídico da Associação Comercial e Industrial de Tubarão, a CIT, e nos conhecemos lá. A Lu eu já tinha conhecido até pelo trabalho maravilhoso que ela faz nessa área de mediação, mas a Raíssa eu conheci lá no núcleo, né? O nosso núcleo também tem uma estrutura assim, mais ou menos assim, de vários profissionais de gerações diferentes, de idade diferente, de cultura e de desejos diferentes. E daí, no núcleo, onde a gente pensou antes de fazer um curso de direito para jovens advogados, para ensinar os jovens advogados aquilo que os cursos de direito não ensinam, que é advogar, né? E principalmente hoje em dia os cursos de direito, a maioria no Brasil, por uma necessidade mercadológica, eles acabam ensinando mais o aluno ou direcionando mais o ensino para os alunos passarem nos concursos públicos, né? Hoje 90% dos alunos, já na minha época que eu dava aula, que eu já estou fora há algum tempo, eu perguntava para os alunos o que eles queriam no primeiro dia de aula e era 80% que queria fazer concurso. E eu via, no momento, com uma certa tristeza, de haver uma desvalorização da advocacia. Então, a nossa ideia é valorizar a advocacia em relação ao pessoal que está se formando e o pessoal que está formado, ao jovem advogado, assim, para discutir com eles em vários ambientes, por vários instrumentos, praticamente todos digitais, alguns presenciais, mas a maioria instrumentos digitais de comunicação. Como é que eles aprendem realmente a advogar? Usar a ideia da Formalex não é dar aula de direito teórico, né? É usar a teoria, casando ela com a prática da advocacia, casando com essa teoria com a prática das várias carreiras do ensino, tanto no setor privado e até também no setor público. Quem tem o desejo de ser procurador de Estado da República. Então, essa ideia. Então, para mim, a minha vida teve várias voltas, mas tem uma linha reta, né, que perpassa toda a minha vida, que é o ensino jurídico. Então, eu passei 20 anos ensinando teoria, né? Teoria também aplicada na prática, mas teoria. Fui professor de Direito Processual Civil durante 20 anos, né? Aí, já na pós-graduação que fiz em Teoria e Filosofia do Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, minha cabeça já mudou um pouco, né? E hoje eu vejo na Formalex assim, um instrumento de eu continuar meu sonho, né, de formar ótimos profissionais do direito, né, que tenham inserção, que tenham um papel a fazer na sociedade aqui que a gente vive. Perfeito. Doutora Raíssa, eu queria que tu complementasse um pouquinho sobre a Formalex e também sobre esse nome, Formalex.
Então, como o doutor falou, a Formalex ela surgiu ali no núcleo jurídico da ACIT, onde a ideia surgiu de uma necessidade que a gente viu que os jovens que estão se formando agora não tinham uma base para iniciar tanto na carreira da advocacia quanto exercer a carreira jurídica num geral, assim, porque a gente tem a conciliação, a mediação, outras áreas para o profissional do direito. Então, a Formalex surgiu exatamente com essa ideia de guiar essas pessoas e conectá-las. Porque no próprio núcleo nós nos conhecemos ali e podemos crescer. E a Formalex surgiu com esse intuito de crescer esses profissionais, ser ali uma fonte de conexão e um lugar onde a gente possa estabilizar e centralizar essa conexão para ajudar essas pessoas e guiá-las pelas carreiras delas. Então, assim, no Formalex a gente tem o intuito não só de auxiliar, mas também de conectar e guiar esses jovens no mercado jurídico, não necessariamente só no advogado, mas como empreendedor, como um profissional da área jurídica, onde ele já vai iniciar na prática como exercer essa profissão. Hoje a gente até estava brincando que seria várias formas de fazer direito, até por isso o nome Formalex, que a gente escolheu exatamente pela diversidade de formas que a gente pode exercer a carreira jurídica, já que o aluno ele estuda direito na faculdade, mas ele não está preparado para a prática da vida real. Perfeito. Gente, o intuito também aqui do RotaCast é trazer histórias empreendedoras, jornadas, reunir pessoas que têm histórias inspiradoras. E é muito bom ter vocês aqui compartilhando com a gente e com o público jurídico também, esse novo projeto que a gente está embarcando junto. E eu tenho por certo que vai dar muito certo, já deu muito certo, visto que vocês, o intuito da Formalex, que já estou entendendo, abranger o mundo jurídico com ênfase no jovem advogado, estruturar. A gente vê que vocês são um conjunto e vocês trazem várias bagagens, né? Eu queria saber, queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal qual é a função de cada um e qual a especialidade, o que a especialidade de vocês vai contribuir para a Formalex. Poderia começar com a doutora Luciane. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu vou entregar para a Formalex, né, que eu acho que é fundamental, não só para os advogados, mas como para a sociedade como um todo, né, que é a gestão adequada do conflito. Hoje em dia a gente vê que o conflito ele faz parte da nossa vida, né, e eu acho que a diferença está na forma que nós vamos resolver esses conflitos, né? Seja dentro da nossa casa, seja, né, no nosso ambiente de trabalho e seja dentro do Poder Judiciário, né, e fora dele também, como as câmaras privadas, por exemplo. Então, o que eu gostaria de apresentar para esses profissionais é que existem outras formas, sim, de nós resolvermos os nossos problemas. E não só, às vezes a gente tem aquela ideia assim, ó, que fazer justiça é fazer justiça no Poder Judiciário, é entrar com o processo, né, e resolver dentro do Poder Judiciário. E não, o que a gente quer deixar bem claro é que existem outras portas para nós batermos, além do Poder Judiciário. Eu gosto muito de dizer, é como se nós estivéssemos num grande corredor, né, o corredor da resolução dos conflitos. E lá no final está o Poder Judiciário. Mas antes da porta do Poder Judiciário, nós temos várias outras portas a bater, né? Então, nós temos a porta da conciliação, a porta da mediação, a porta da negociação, a porta da arbitragem, né? E lá no final, né, e não menos importante, a do Poder Judiciário, né? Em muitos momentos, sim, a gente vai precisar se utilizar do Poder Judiciário, né? Então, a gente precisa ensinar os advogados a diagnosticar, digamos assim, aquele conflito para direcionar para a porta certa, né? Eu como professora, acho que a gente, né, Zé? A gente como professora, a gente faz muito essas analogias, porque eu acho que faz com que quem está entendendo ou escutando pela primeira vez consiga entender melhor. Quando a gente entra num consultório médico, a gente não chega para o médico e diz, eu quero fazer uma cirurgia, né? A gente chega lá e apresenta o nosso problema e o médico ele vai fazer um diagnóstico, ele vai fazer alguns exames e só depois, se for necessário, ele vai encaminhar o paciente para uma cirurgia. Então, o cliente, quando chega no escritório do advogado, ele vai chegar com conflito, com problema,
né? E não necessariamente ele vai levar para o Poder Judiciário, ele vai avaliar, ele vai fazer um diagnóstico. Será que esse conflito que eu estou recebendo realmente cabe ao Poder Judiciário resolver? Ou eu posso resolver de outras formas? Né? E se eu posso resolver de outras formas, eu estou preparado para tal? Porque muitas vezes os advogados tentam resolver os problemas nos seus escritórios através de uma negociação, chama as partes, chama o advogado da outra parte e tenta fazer uma negociação. Mas para que isso dê resultado, o advogado precisa dominar as técnicas de negociação, ele precisa ser um estrategista, ele precisa gerir, né, todo aquele conflito para ter um bom resultado. Né? Ou se ele acha que de repente a conciliação e mediação seria cabível naquele problema, ele precisa saber o que é uma conciliação, o que é uma mediação, porque, né, às vezes parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? Então, para cada conflito existe um método adequado para se resolver. Ele acha importante talvez levar o caso para uma arbitragem, mas ele conhece a arbitragem, a lei da arbitragem, os regulamentos das câmaras, quanto custa um processo arbitral? Então, todo esse diagnóstico tem que ser feito junto, né, com o seu cliente para ser feito uma tomada de decisão muito assertiva na resolução daquele problema. Então, é isso que eu pretendo levar para a Formalex, né, para que a gente consiga resolver os nossos conflitos realmente de uma forma muito bem adequada. E isso, quem ganha são os clientes, o próprio advogado, né, e a sociedade como um todo. Né? Luciane, me permite Pode, fica à vontade. intervenção, é que essa questão toda da mediação, arbitragem, as negociações profissionais, esses meios alternativos à resolução dos conflitos, às vezes eles são vistos de uma forma enganosa, né, pelas pessoas, achando que há uma disputa entre esses meios e o judiciário, que os advogados jovens, principalmente, né, vão perder assim oportunidades de trabalho porque as coisas vão ser resolvidas sem eles. Isso é um grande engano. Né? Ao contrário, né, as câmaras de mediação e arbitragem, como existe a de Tubarão, a Camasc, ela abre oportunidades para jovens advogados exercerem uma forma de advocacia diferente do que eles exercem no judiciário. Né? Ela não há disputa, a criação de oportunidades. Né? A gente vê em outros países, né, Luciane, assim, muito nos filmes americanos e tudo, que muitas vezes a gente está vendo ali, parece que é um julgamento num tribunal, com documentos, com provas, com argumentos, e na verdade nós estamos ali numa arbitragem, por exemplo, né? Ou mesmo numa mediação, onde se discute e onde se chega de uma forma muito mais rápida à solução do conflito. E isso também não tira, ao contrário, não tira espaço do judiciário, que é um espaço constitucional, o exercício da jurisdição, em última análise, é a forma, quando se não tem outras formas, né? Em última análise, é a forma de se resolver o conflito, mas em última. E o judiciário, quando a gente vira a arbitragem crescer no Brasil, ele vai ver assim o parceiro que é. Quantos processos você tem no Brasil hoje em andamento? Então, eu acho um dado muito importante isso que tu trouxe, doutor José Augusto, porque o Conselho Nacional de Justiça, ele apresenta para nós todo ano um relatório Justiça em Números. Né? É um raio-x do nosso Poder Judiciário. Então, os últimos dados que nós temos são 80 milhões de processos. 80 milhões de processos tramitando no Brasil. É lógico que cada cidade, cada estado tem a sua realidade, né? Cada vara tem a sua realidade, mas sempre que eu vou ingressar com processo judicial, é para essa fila que eu vou entrar. Então, às vezes a gente se questiona, será que o meu cliente, ele tem o tempo do judiciário para aguardar? Será que aquele empresário tem o tempo do judiciário para esperar uma sentença judicial?
E mais, será que ele não gostaria de ter autonomia em resolver o seu caso, né? Que é o que a gente faz numa sessão de mediação. Sim. Nós colocamos o problema no centro da mesa, estão ali as suas partes com seus advogados, e o que que a gente faz? A gente resolve o problema, atacamos o problema e não atacamos as pessoas, né? Por isso que eu gosto muito da mediação, porque é uma forma tranquila de se resolver um conflito e sem perder muito tempo. Perfeito. É muito bom e é muito prazeroso também estar compartilhando, você está compartilhando várias ideias e várias experiências e também tudo para agregar na Formalex. E eu queria saber um pouquinho da doutora Raíssa, a tua função, doutora Raíssa, dentro da Formalex, como que tu pensa em contribuir aí para essa comunidade jurídica? Então, Thiago, dentro da Formalex, eu estou vindo com uma bagagem da questão da organização, da gestão de tempo e produtividade. Eu já atuo no mercado de trabalho já faz mais de 7 anos, e desde quando eu estava no ensino médio, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, com planilhas, agenda e tudo mais. E no decorrer da minha atividade profissional, eu fui me especializando cada vez mais nesta parte, porque eu acho que quem não é organizado não consegue gerir o seu tempo. Então, assim, às vezes tu acaba perdendo um prazo ou um tempo que tu poderia ter mais livre por conta dessa má gestão. E dentro da Formalex, a gente quer realmente instruir aquela pessoa que está iniciando na carreira, tanto da advocacia quanto em outras carreiras jurídicas, a terem maior aproveitamento como empreendedor, para ela poder estar ali e saber exatamente o que ela pode fazer e pensar naquela profissão como empreendedor. Porque às vezes a pessoa se forma, ela acha que ela vai advogar, mas ela não consegue ter a mente empreendedora para aquilo ali se tornar um negócio, para ela pensar que ela tem que fazer uma gestão de tempo adequada, se futuramente ela quiser contratar algum funcionário, fazer uma gestão de pessoal, ter todo esse empreendedorismo jurídico focado na melhor solução para aquele profissional. Então, a gente está vindo para agregar nesse sentido da gestão de tempo e produtividade e também na parte mais burocrática da Formalex. Uhum. Show de bola. E é bom ver aqui que vocês estão abraçando todo o público, né? Porque desde da Raíssa, ela está aqui representando os mais jovens, desde o Dr. José, que também traz a sua experiência, aí tem a doutora Audrey, doutor Gabriel também, doutora Luciana. Então, assim, vocês vão abraçar toda essa comunidade e eu acho que vão trazer muita conteúdo de excelência e ajudar esse público. E eu queria saber um pouquinho, doutor José, o senhor até comentou ali, eu queria saber um pouquinho da sua função, trazendo toda essa sua experiência para o Formalex. Até para ressaltar, né, que nós falamos bastante de mediação e arbitragem, mas nós não estamos desprezando a atuação do advogado no judiciário, né? Exatamente nessa atuação junto ao judiciário que talvez seja o ponto maior da minha contribuição, porque eu tive uma sorte na vida que fui estagiário e trabalhei 2 anos como sócio de um escritório do Dr. Leonardo Greco, que é um dos maiores processualistas e meu grande professor da minha vida, que induziu toda a minha carreira jurídica de professor e de advogado. Então, o processo civil são todos os princípios, normas, procedimentos, né? O sistema todo de como você pode levar o seu desejo, né? Para levar o desejo de justiça, o desejo de reparação de uma lesão no teu patrimônio, na tua moral, como é que você leva ao judiciário, como é que ele é tratado dentro do judiciário, como você se defende, como você busca teus direitos e como você recorre aos tribunais, como é que você... Então, eu nesses 36 anos de advocacia, dedicado à advocacia, eu me dediquei muito ao tribunal, né? Então, eu penso que para a juventude que vem aderir ao nosso projeto, eu possa ter um papel importante e mostrar desde a primeira instância, que se chamam de os juízes locais, assim, como é que se prepara um processo, como é que se prepara uma audiência, né? Como é que se estrutura toda uma tese para você levar ao tribunal. E no tribunal,
não protocolar um recurso e deixar lá, né? E como é que você vai trabalhar, convencer? São milhares e milhares de processos que cada desembargador tem, ou a equipe dele tem para julgar, né? Você tem que tirar o teu daquela pilha e mostrar que o teu tem uma importância, né? Uhum. E como fazer isso, né? Se posicionar, né, Como se Zé? posicionar, como conversar, como convencer, né? E convencer, às vezes, numa conversa, o que é totalmente legítimo, né? Você pede uma audiência, explica o processo para o desembargador, né? E para os outros que vão participar do julgamento, e também na hora da sustentação oral, né? Como é que se chega aos tribunais em Brasília, os tribunais superiores, que tem um papel que muita gente diz, é terceiro grau de jurisdição, terceira instância, não é? Eles têm um papel de integração da federação e de como garantir o respeito à Constituição, aos princípios constitucionais. Fora isso, não se trabalha lá em Brasília, né? Em Brasília não se vê mais prova, não se vê mais quem falou, a testemunha, não se examina mais aquela parte para ser. A gente discute o respeito à lei federal, a aplicação da lei federal em todo o Brasil, nos diversos estados, que tem que aplicar a lei de uma forma homogênea, e também a mesma coisa em relação ao Supremo, em relação à Constituição. Perfeito. Olha só, eu queria que vocês dessem um spoilerzinho pro pessoal que está assistindo também, do que vai vir por aí da Formalex, quais os próximos passos, planos aí, o que o pessoal pode esperar. Então, a gente está elaborando uma plataforma realmente para conseguir concentrar todos esses conteúdos em um só lugar, para garantir aos nossos membros realmente esse guia para iniciar na carreira, tanto pela mediação e arbitragem, quanto pela prática jurídica em si, quanto como se tornar um empreendedor e saber gerir, pensar além de advogado, pensar como empreendedor. Então, a gente está preparando uma plataforma para conseguir abarcar tudo isso. Além disso, a gente está Ai, desculpa. A gente está preparando alguns eventos que estão por vir também. E é isso, e acompanhar as nossas redes sociais para ficar atento às novidades. Porque, assim, a gente pensou no Formalex como várias formas realmente de fazer direito. Para a gente trazer em um só lugar, de uma metodologia prática, acessível a quem é jovem ou aquelas pessoas que já advogam há muito tempo, mas querem mudar o seu posicionamento ou tentar se reestruturar. E trazer, centralizando de uma maneira que a gente possa unir essas pessoas e gerando conexão. Porque a gente acha que sozinhos ninguém cresce. Então, se a gente criar um ambiente onde todos possam estar conectados e ter esse acesso a esse conteúdo, vai ser essencial para a carreira de qualquer pessoa. Perfeito. Gente, olha só, nosso papo está muito bom. Estamos quase finalizando aí. Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui, compartilhando esse grande projeto que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, principalmente no mundo jurídico, né? Então, é uma honra estar participando com vocês e estar conhecendo um pouco mais sobre esse projeto. E eu queria saber se vocês fossem definir o que a Formalex é para vocês, como é que vocês definiriam, começando com a doutora Luciane? Então, eu acho que, complementando, né, tudo isso que a doutora Raíssa falou, dentro da minha área, eu acho que seria contribuir com um mundo melhor, tá? Contribuir com uma sociedade mais justa, contribuir com a resolução dos conflitos de uma forma mais leve, digamos assim. Eu acho que advogar através de acordos, através de parcerias, através de uma advocacia colaborativa, ou seja, sentando, conversando, né, brigando com o problema e não brigando com as pessoas, através de princípios, através de ética, através de valores. Né? Então, eu pretendo contribuir com a Formalex com tudo isso, né? E trazendo para as pessoas e também para os advogados e para quem se interessa sobre o tema, essa questão da autorresponsabilidade na gestão dos seus conflitos, né? Porque foi aquilo que eu falei no início. A gente sempre vai se deparar com conflitos. A forma como nós vamos resolvê-los é que vai fazer toda a diferença. Então, eu penso que eu tenho muito a contribuir nessa parte da resolução adequada de conflitos. Perfeito. Doutor Zé, Bem, Thiago, para mim é um sonho, né? Porque, diferentemente da minha colega aqui, que está começando a vida de advocacia dela, eu tenho tantos anos e utilizei tantos instrumentos tradicionais, né?
para exercer a advocacia, para desenvolver meu conhecimento jurídico, e hoje esses colegas estão me dando essa oportunidade de entrar num mundo muito diferente, mundo digital, né, que para mim é uma grande novidade, mas eu sei da potencialidade desse mundo, desses instrumentos, né? Hoje nós temos assim, desafios imensos para o jovem advogado, para os advogados em geral, né? Por exemplo, a inserção da chegada com toda a força da inteligência artificial, né? E aplicação no direito. Então, para mim, né, eu não vejo a IA como inimigo. A gente tem que trazer ela para parceria, né? E trazer ela e a gente mostrar, né, que a inteligência artificial não tira do bom advogado, do advogado que busca o ensino, o aprendizado continuado, que está estudando, que está criando, aquela pessoa que cria. O acomodado vai morrer, a profissão dele vai morrer com a vida da inteligência artificial, mas aquele que se aperfeiçoa, que busca, que pensa no novo, que cria teses, tudo vai ter ela como um aliado. Então, para mim, isso é um grande estímulo de vida até. Perfeito. E é uma grande deixa, Tiago, também assim, porque a gente falou muito do jovem advogado, do jovem, mas eu acredito que os grandes escritórios, né, que têm esses advogados mais experientes, né, como o Zé falou, também vão se beneficiar, né, com toda essa inovação, com toda essa energia dessa galera jovem aí. Então, eu acho que é para a sociedade em geral, né, que gosta também de Vai estar estar sempre se abrangendo aprimorando. todo o público, né? Não, é Exato. para trazer um pouco de inovação para esse meio jurídico de uma forma diferente e com muita tecnologia, digamos assim. A minha... Aproveitando a sua fala, aproveita e Já posso já falar, pode então. falar. Não, para mim, como disse o Zé, também é uma realização de um sonho. Quando eu era pequena, eu sempre quis dar aula. Eu só não sabia de quê. Eu já tentei dar aula de química, física e matemática antes de descobrir que eu queria fazer direito. Aí, no final do meu ensino médio, eu acabei passando para direito e comecei iniciando na carreira e me apaixonei pela área. Só que quando eu me formei, eu estava meio perdida se eu queria advogar, se eu queria fazer concurso, o que eu queria fazer. E quando eu me inseri num ambiente onde as pessoas eram empreendedoras, queriam mais conhecimento, inovação, e me levaram a querer isso também, foi onde surgiu o Formalex, foi onde surgiu a ideia de trazer isso para essas pessoas que realmente estão perdidas, tanto como a Lu falou, que já estão querendo se reestruturar, já estão mais à frente da carreira, quanto para esses jovens que estão ainda no início ou ainda nem começaram e não sabem por onde começar. A gente realmente quer trazer o Formalex para ser uma plataforma tanto para conectar quanto realmente para guiar, para a gente trazer ali um conteúdo prático, uma metodologia nova, para essas pessoas poderem acessar ali e saberem por onde começar, ou chegar a acessar e saber onde tirar uma dúvida, com quem perguntar, fazer uma parceria, algum colaborador, conhecer pessoas e estar nesse meio, porque eu acredito que assim, nessa carreira do meio jurídico, não só advogado falando, se tu não tá inserido, conversando com pessoas que querem crescer cada vez mais, tu acaba se ofuscando. Então, hoje, tu tem que estar num ambiente que tu possa crescer também. E até como o Zé falou, hoje em dia tá se formando muitos advogados. A gente tem mais de 1 milhão de advogados no país. E com a tecnologia tá ficando cada vez mais difícil tu conseguir se passar, se posicionar, ficar na frente de alguém. Então, às vezes é bom tu ter um ambiente onde tu possa se conectar com outras pessoas que tenham os mesmos objetivos. Porque, pelo menos eu acredito, né, que nessa carreira ninguém tá aqui para superar ninguém, ou passar na perna, ou passar pela frente. A gente tá querendo aqui se ajudar. Acredito que quando tu é bom em alguma coisa e bom numa área, tu vai se sobressair na frente dos outros. Então, o Formalex, ele surgiu justamente para isso, para estar criando um ambiente onde as pessoas possam começar ou se reestruturar na carreira. E é muito interessante também, olhando a história de vocês, vocês tiveram início e acredito que também sofreram lá no início, e acredito que se tivessem já uma forma Alex lá na época de vocês, já ajudariam muito o início da carreira de vocês, né? E ainda reforço a importância do network, da conexão, porque através do network vocês se conheceram, formularam essa ideia e aí surgiu esse grande projeto que é a Formalex, né?
E agradeço vocês mais uma vez. Eu queria, já que vocês deixassem aí o Instagram, pessoal, de vocês também, o da Forma Alex, para o pessoal estar acompanhando. Eu acredito que vocês vão ouvir muito falar desse projeto, dessa comunidade. Então, já deixa aí. Quer falar, Raíssa, o seu Instagram, o Instagram da Forma Alex? Acho que só divulgar o Instagram da Formalex, Thiago, que é @formalex. Uhum. E também para as pessoas ficarem acompanhando as novidades que estão por vir, que a gente está preparando muitas surpresas. Perfeito. Vocês querem deixar o Instagram de vocês, para o pessoal se seguirem, acompanharem também? Prefiro deixar o nosso. Só o Forma Alex, doutora Luciane? Para quem gosta de mediação e arbitragem, @Camasque com 2 S's. Tá lá, muito conteúdo para vocês. Show de bola, pessoal. Pessoal, muito obrigado por vocês que nos acompanharam esse super bate-papo aqui com o pessoal da Forma Alex. Agradeço vocês mais uma vez. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar o Instagram também, para ficarem por dentro de todos os nossos conteúdos aí e acompanhar também esse grande projeto aí que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado e até uma próxima. Nós que te agradecemos, Thiago. Obrigada. Obrigado pela Tchau, oportunidade. tchau. Uma boa noite. Tamo junto.